Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Estamos hoje com o professor Carlos Sander aqui no nosso Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da Universidade Federal de Roraima. O professor Carlos Sander é professor do Departamento de Geografia da UFRR e vamos tratar do assunto sobre hidrologia e clima. Bom dia, professor Carlos, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Professor, normalmente a gente começa o nosso programa pedindo para o nosso convidado falar um pouco da formação dele. Como foi sua graduação, seu mestrado, seu doutorado? Então, eu sou geógrafo, eu me formei pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no ano de 2000, e logo ingressei num programa de mestrado vinculado à Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, né? Depois de concluir o mestrado, eu ingressei aqui na Universidade Federal de Roraima. E no caso, seu doutorado, o senhor já fez já como professor da universidade? Isso, daí eu esperei um tempo, né? Me organizei em termos de trabalhos aqui dentro da universidade e ingressei no doutorado no ano de 2011. Caso você é geógrafo, é comum a gente ouvir o pessoal comentar geografia humana e geografia física. Explica para o nosso ouvinte por que há e o que são essas duas áreas de estudo da geografia. E complementa, professor, dizendo no que o senhor trabalhou no seu mestrado e no seu doutorado. Tá certo. A geografia, de forma geral, em termos de corpo, de trabalho, apesar de ser uma disciplina bastante ampla, né, dá liberdade de você trabalhar diversos aspectos, né, mas ela tem uma tendência de separação do tipo de objeto de trabalho, né. Daí vem a questão da geografia humana e a questão da geografia física, né. No caso, eu sou geógrafo físico, né, em termos de atividade. Então ele vai ter um estudo voltado mais a questões ambientais, né, de comportamento da natureza, de fenômenos, né, e muitas vezes, né, relacionando aos impactos gerados pela atividade humana, tá? Já a geografia humana, ela tem mais uma tendência de estudo comportamental, questão relacionada à distribuição de populações, população econômica, tendências, né? E o que é que difere a formação do geógrafo físico de um geólogo, de um cara de agronomia? O que é que difere? Por que de um cara que estuda clima? Daí nós temos a questão a parte da geografia física, ela casa muito bem com questões relacionadas à geologia, né? A questões relacionadas à meteorologia. Seria um meio termo entre esses dois cursos? Na verdade, digamos que o geólogo, ele tem uma atividade bem mais específica, né? O geógrafo, ele tem uma atividade um pouco mais ampla, né? Não é genérica, um pouco mais ampla, em que ele se preocupa, na verdade, com um fenômeno como um todo, né? Ele destaca, por exemplo, o geomorfólogo, a geomorfologia. Por mais que tem muito geólogo que trabalha com geomorfologia, ela, na verdade, ela nasceu dentro do seio da geografia física. O que é? É você entender o formato de relevo,
avaliando os fatores geológicos, mas buscar ver sua evolução e sua relação com relação ao clima e também com a própria atividade humana, né? Geomorfologia é uma ciência basicamente formada na geografia, mas que tem uma conversa muito profunda com a geologia e até com questão relacionada à climatologia. Climatologia também ela tem um viés mais voltado ao geógrafo. A meteorologia já tem um viés voltado mais para o físico, né? O que é a climatologia, por exemplo? Ela se preocupa, digamos, dentro dos registros históricos, né? Definir padrões, esse tipo de condição. Já a meteorologia, ela estuda os fenômenos específicos em si. Por exemplo, tempestades, raios, né? Radiação. Já o geógrafo, ele tenta ver todo o contexto, o que acontece dentro do ambiente. Se por acaso aquele fenômeno é associado, por exemplo, com altitude e latitude. Isso, coisa sim. Assim. Sim, professor, mas e o seu mestrado? O senhor fez em quê? Tá, a minha área de pesquisa inicial está associado ao que a gente chama de geomorfologia fluvial, né? Alguns colegas assim dentro da área também chamam de hidrogeografia. A geomorfologia fluvial tenta avaliar o comportamento hidrológico dos sistemas fluviais e a sua relação, digamos, com a bacia e com o que existe lá dentro daquele meio e com o próprio clima. Quando você fala sistemas fluviais, é uma coisa que eu tenho dúvida. Qualquer corpo d'água é considerado um sistema fluvial, ou seja, um rio, uma lagoa, uma piscina para criação de peixe. Isso é considerado um sistema fluvial, mesmo os artificiais? O sistema fluvial representa qualquer tipo de corpo d'água, natural ou não ou até artificial, que existe ligação com a redrenagem ou você tem um escoamento ou acumulação de água, né? Então, digamos, avaliar o sistema fluvial, a gente avalia conforme sua escala, né? Nós temos os grandes sistemas fluviais, a exemplo do Rio Amazonas, Rio Nilo, entre outros, né? Mississippi. Daí nós temos cursos já de menor porte, como o Rio Caomé, um rio regional, e daí temos sistemas menores, né? Associados a subbacias, microbacias, que são aqueles lá que podem ter inclusive uma área inferior a 1 km². Mas todos eles representam um sistema específico, né? E o sistema em si, qual a característica dele? Ele é responsável por drenar uma determinada área. Então tem que ser um sistema dinâmico. Então lagos, essas coisas não poderiam ser considerados. Lago está inserido dentro do sistema. Mas daí você tem as características geomorfológicas. Mas o lago ele não tem escoamento, não é? Em parte sim, em parte não. Por exemplo, na nossa região, a boa parte, muitas nascentes estão associadas a lagos, né? Então, na verdade, elas representam as cabeceiras, onde os sistemas nascem. Na nossa região é muito comum isso, né? A boa parte dos nossos sistemas, igarapés, eles nascem nos lagos. Água boa de cima, água boa de baixo, o Caranã, o igarapé grande, eles nascem a partir de lagos. São ambientes mal drenados, mas fazem parte do sistema como um todo. Mas ele tem uma característica específica. Ora, ambiente mal drenado, que é, como diz, o manancial que alimenta o canal. Então o canal é parte do sistema, mas o sistema compõe todo o conjunto que está lá, que é a bacia, digamos, que representa o ambiente de captação, e a questão do canal em si, o rio, representa o canal de circulação. E esses corpos artificiais, como eu citei, piscina para criação de peixe, isso conta no sistema fluvial? O detalhe é o seguinte, que aqui no estado temos muitos, né? Sim. Temos fazendas se e ele fazendas. tem algum tipo de fluxo, mesmo que seja intermitente, ele notadamente ele vai ter alguma ligação com o sistema. Ele faz parte dentro do sistema, mas ele na verdade ele representa uma forma de armazenamento de água. Por exemplo, no período chuvoso, o que a gente vê? No período chuvoso, esses lagos que a gente vê nas imagens satélites, eles estão ligados ao sistema de canal. Boa parte estão ligados ao sistema de canal. Ainda mais quando você tem períodos normais de chuva. Período que é muito seco, talvez uma parte não fique ligada, né?
mas eles estão ligados ao sistema de canais fluviais. Então, beleza, nesse momento eles estão interligados, mas à medida que a gente entra para a estação seca, o que acontece? Boa parte desses lagos eles ficam desligados da redrenagem, mas eles fazem parte do sistema. Então, digamos que não é porque só num determinado momento ele está ligado, ele representa também parte do sistema. Mas o que existe é a característica. Qual a característica daquele ambiente? Mal drenado. Ou sistema paludal. O que é o paludal? Sistema paludal representa ambiente mal drenado, ambiente de lagos. Uma coisa para chamar a atenção. Algumas bacias aqui próximas à cidade, por exemplo, que era o Caranã, a bacia do Caranã, a bacia, né, onde chove, alimenta aquele sistema, o rio, e o Carrapato, né, dois sistemas muito parecidos em termos de características. Dentro das condições naturais, antes de processo de drenagem, mais da metade daquelas bacias representava ambiente de lagos, ambiente paludal, né? Hoje, por exemplo, o Caranã está bastante drenado. Ah, beleza, está bastante drenado, daí a drenagem ela vai ter efeito no comportamento dele, né? O que acontece? Geralmente o sistema que ele é drenado, ele vai ter, em boa parte do tempo, menos água acumulada. Efeito disso, talvez no período seco ele possa vir a secar. O que é que provoca esse aumento na drenagem de um corpo d'água? A questão mais... Bem, tem duas questões. Uma é de âmbito natural, que é a própria evolução do sistema fluvial. Ele vai erudindo o seu leito, então naturalmente ele vai erudindo a montante, em direção à nascente. Casos bem evoluídos, regiões de serras, tal, lá foi bastante drenado, né? O Tepequém, você vê canal bastante drenado, bem característico, né? Mas você pode ter uma tendência de evolução natural da drenagem, né? E você, digamos, nesse sentido, reduzir o número de lagos. Mas a questão mais comum dentro do nosso tempo, que a gente vive, dentro da própria evolução urbana e das atividades agrícolas, inclusive, a questão mais comum é a construção de drenagens artificiais. Poços, por exemplo? Não, drenagens artificiais, na verdade, o que a gente entende como rede de esgoto pluvial, né? Então, qual o objetivo? É tirar o excesso de água de um determinado local. Né? Então, essas obras urbanas de drenagem, esse tipo de coisa, qual o objetivo? O objetivo não é manter o sistema, o objetivo é tirar o excesso de água, né? Então, essa é uma condição natural, né? É interessante. Aí, Carlos, voltando lá à pergunta, o barato desse programa é esse, a gente vai bate-papo. Você fez seu mestrado por Maringá, uma rede por Maringá. Em que é que você trabalhou no seu mestrado? Qual o sistema? Dentro do meu mestrado, na verdade, eu vim já dentro de uma tendência de trabalhar com sistemas urbanos, pequenos sistemas fluviais urbanos e rurais. Eu avaliei o comportamento deles, né, as características dele, né? Então, o efeito da urbanização sobre o comportamento daquele sistema, né? E se ele afetava a vazão, se ele afetava as características físico-químicas, algumas, né? Quais os efeitos? A parte sedimentar também, né? Então essa é uma tendência de trabalho que eu vim desde a iniciação científica. Continuei no mestrado e depois de concluir o mestrado, no caso esse trabalho foi feito no oeste do Paraná, né? Eu passei inicialmente a implantar esse mesmo tipo de trabalho aqui em Boa Vista. Quando você entra na universidade. No seu mestrado você trabalhou aonde? Onde foi seu campo de trabalho? Você falou que testou sistema de drenagens urbanos e rurais. Aonde? Lá no Paraná? Sim, no Paraná. Porque aí vem a minha pergunta. Dependendo da região, você falou há pouco sobre os corpos fluviais, corpos d'água, todo esse clima, todo esse sedimento, toda essa paisagem influencia, não é? E aí você estudou lá no Paraná. É muito diferente do que acontece aqui, já que você falou que também implementou aqui. Explica mais um pouco o teu mestrado e que resultado você chegou. A questão, digamos que pega dentro desse processo é o seguinte.
as características do ambiente. Esse é uma condição fundamental, tá? O que a gente vai ver em termos de características gerais? Quando você vai trabalhar dentro do sistema fluvial, duas são extremamente importantes. Por exemplo, a geomorfologia define o quê? O ambiente lá é planalto, planície, serra, por exemplo, né? E no caso lá do Paraná... A parte da cobertura vegetal isso também é importante? Também é importantíssima dentro do processo, né? E o tipo de uso do solo. O uso do solo a gente define o quê? Você tem floresta, você tem pastagem, né? Você tem a atividade agrícola, né? Ou você tem urbanização, né? Então esse é o tipo de uso do solo. Isso também acaba pesando. Daí nós temos a geomorfologia, o uso do solo, né? E daí outro fator importante, o clima. Quais características do ambiente lá do Paraná? Nós temos lá o clima subtropical, verão quente, inverno frio, mas as chuvas costumam ser bem distribuídas, relativamente bem distribuídas, contudo chove um pouco mais durante o solstício de verão, né? E daí nós temos, isso faz, por exemplo, que mantém um fluxo de água no sistema fluvial mais constante. Tá, outro detalhe, é planalto. Significa que as cotas altimétricas dentro de bacias pequenas são maiores. Você dentro de uma bacia que você vai caminhar vai 2 km de distância, bacia de 3 km quadrados, por exemplo, né? Você vai ter 60, 70, 80, até 100 metros de cota dentro de uma distância muito pequena. Então isso tem um efeito importante. Já aqui... Essa cota que você está dizendo é dentro de um lago. Tá, mas você caminhando dentro de um lago, dentro de um riacho, dentro de um corpo d'água? Isso, na verdade, a gente avalia como sistema. O que é o sistema em si? É a bacia, a área de captação. Então, essa área de captação seria a área de influência daquele por exemplo, o que é a área de captação? Daquele... É o que a gente conhece como bacia hidrográfica. O que representa? Então, tudo que chover naquele ambiente... Se dirige para aquele corpo. Então, aquele corpo ele vai ter a função de tirar água daquele ambiente lá. Então, isso é a área de captação. Então, daí quando a gente falou sobre essa cota, diz respeito, por exemplo, a linha fosa até as partes mais altas, divisor de águas, 60, 70, 80, 100 metros, mas em distância de 1 km, 1,5 km. Agora a gente anda aqui, por exemplo, aqui seria, por exemplo, Tepequém, que de certa forma tudo bem que o platô ele tem uma área grande. Na verdade, indo para a região Tepequém, antes de chegar ao Tepequém, nós temos aqueles morrotes. Então lembra bem esse tipo de ambiente, né? Aquelas oscilações, subindo, descendo. E daí o que acontece aqui? Aqui você tem muitos sistemas, por exemplo, você vai na zona oeste aqui de Boa Vista, aquelas nascentes Caranã, Igarapé Grande, você vai lá para o Carrapato, indo lá no Saído Salomão e tal. Você está falando às vezes de área de 5, 10 quilômetros, onde você tem diferença de cota de 5, 2, 10 metros, né? Então é muito diferente, tá? Primeiro detalhe importante. Dentro desses ambientes, quanto mais inclinado for, mais rápido a água vai sair. Quanto mais plano for, maior a dificuldade da água sair. Explica, né? Exato, né? A questão da força da gravidade, né? Então daí você tem a tendência aqui na nossa região, por conta disso, de ter muito ambiente mal drenado. Ou seja, grande ocorrência de lagos. Por exemplo, todos os lagos que ocorreram lá, tirando o olho d'água, quando você tem uma quebra de declividade, daí você tem a tendência de formação do que a gente chama de pântano banhado, né? Lá todo lago que tem, ele é artificial, praticamente. É um açude que foi feito nas cabeceiras, para o cara ter o peixinho, ou para tirar água, bombear água, né? Então, já aqui nós temos essa condição natural, né? E artificial, geralmente, quando o cara vai aplicar a piscicultura, né? Então, digamos, outra questão. Dentro, em termos de trabalho, urbano, rural, o que ele influencia dentro do ambiente? Então, essa é uma questão que eu passei a trabalhar. Mas é diferente, mesmo que eu vou trabalhar a questão urbana aqui e a questão urbana que eu trabalhei lá, o comportamento é diferente. Por exemplo, naturalmente, mesmo que você vai fazer drenagens aqui,
e o que acontece muito na zona oeste de Boa Vista, mesmo que você faça drenagem, canais de drenagem, 2 metros de profundidade, 3 metros de largura, não interessa o tamanho. Ainda tem água acumulada na rua. Ainda vai ter acumulado, porque o gradiente é baixo. A gente vive isso aqui, eu e o professor Luiz Henrique, quando chove na frente do Parque Anauá, e uma boa parte da população. Não tem jeito. Porque aí não adianta reclamar de político, dessas coisas ali, tem que levantar a rua, sei lá, porque é isso que você falou, não é? Você vai ter, por exemplo, das nascentes do Caranã até no ambiente que começa a ficar mais inclinado, você vai ter 5, 7, 8, 10 quilômetros de extensão, com a diferença talvez de meio metro, um metro de altitude. E aqui, naturalmente, clima tropical, as chuvas geralmente elas são muito concentradas no período chuvoso e elas têm, digamos, volume maior. Naturalmente, você imagina, 1 milímetro representa 1 litro precipitado no metro quadrado. Quando dá uma chuva de 40 milímetros, por exemplo, você pega uma área de 10 por 10, vai dar quanto? 100 metros quadrados, chover 40 milímetros vezes 100, 4 mil litros que caíram aqui e tem que ir para algum lugar. Agora daí você vai pegar toda a extensão de Boa Vista, deu uma chuva rápida de 10, 15 minutos mais rápida, a gente sabe que virou caos. Lá a região lá da Feira do Buritis, lá que tem os problemas de alagamento, ali em frente ao Goiânia da Santos Dumont, por exemplo, nós temos aquela acumulação de água, né? Porque você chove, mas mesmo que você faça drenagem, aquelas drenagens que forem feitas, ela tem que dar conta de todo aquele montante. Mas mesmo que você faça uma drenagem elevada, você tem que entender que às vezes o pingo de água não caiu do lado da drenagem. Ele caiu a 500, 600, 1000 metros de lá. E num ambiente bastante plano, ele vai escoar de forma muito lenta. Mas, professor, aqui em Boa Vista, a percepção que eu tenho é que a drenagem, de certa forma, chove muito, alaga rápido, mas seca muito rápido. Eu sou de Recife. O professor Roberto também conhece, que eu sei que ele morou lá um tempo. Perto de onde a gente morava, quando chovia, sei lá, 15, 20 minutos, virava o caos, porque alagava muito e demorava muito pra água escorrer. E, de certa forma, o relevo de lá é muito parecido com o daqui. É muito plano, não sei o quê. Onde é que tá a diferença? Porque, na verdade, aquela parte central de Recife era o antigo Mangues, né? Sim, eu conheço. Sim. Então, pronto. Então, Veneza brasileira, então já chama água, né? Então, o detalhe, já é uma área muito plana, né? E é extensa e muito plana, é antigo mangue. Então, naturalmente, já tem umidade. Outro detalhe importante, nós temos pouca área de infiltração, né? Lá, praticamente é tudo concretado. Então essa água, a água que não é infiltrada, ela... Tá, mas por exemplo, nos ambientes que o senhor citou aqui de Boa Vista, por exemplo, ali na Santos Dumont, em frente ao Parque Anauá, talvez o Parque Anauá, por causa do lago ali, talvez seja um pouco diferente. Mas de certa forma também tem bastante asfalto, mas aqui, em média, se você for chegar em cada propriedade, você naturalmente você vai ver aqui na área central, os terrenos são grandes. É 1/3, 1/4 do terreno que tem área concretada, construída. De forma geral, se você for ver ali no São Francisco, toda essa região, você vai ver muita área de terra exposta, né? Mas outras questões em si, por exemplo, se a gente for ver essa região central, é uma situação. Por exemplo, aqui a região central, ela está próxima ao Rio Branco. Se a gente for ver o Mirandinha, ele é um canal que está bem encaixado, porque está próximo a Foz. Aqui é uma região que tem, como diz, é chamado de terraço, é um barranco alto, então ele favorece o escoamento. Então, provavelmente que no centro você acaba tendo menos problema, porque os canais, os rios não são tão distantes e essas drenagens são mais profundas. Você tem uma certa tendência de circulação, tirando pontos específicos, o Anauá, ali na Santos Dumont, alguns pontos, né? Mas quando você for para a região, por exemplo, oeste de Boa Vista, onde estão as nascentes do Caranã, Igarapé Grande e tal, você vai ver que é todo um ambiente plano. Quem não anda naquela região, talvez, quando for lá, daí vai ver o verdadeiro problema. Porque lá você tem quando começa o período chuvoso, ele vai saber que se ele chover normal todo dia,
ele vai ter aquela água acumulada dentro de determinados lugares todo o período chuvoso, porque ela é muito plano. Nós temos um detalhe importante. O que são os lagos? Às vezes a gente vê esses lagos, eles às vezes alguns eles vão manter aquela água bem baixinha, mas vão ficar úmidos. É comum a gente ver quando tá chegando de avião, né? Ver aqueles exato. lagos imensos. Mas o detalhe importante, o que são esses lagos? A gente vai notar que tem uns que praticamente não secam, ficam muito baixos, mas eles não secam. Ah, nossa senhora, acumulou tanta água que não conseguiu evaporar? Não, eles representam o aquífero Boa Vista. Por que você tem água lá? Não é que choveu tanto que acumulou aquela água e não evaporou. Nossa, a evaporação é gigantesca. Ainda mais num período de ventos aí, evapora muito. O que acontece? Na verdade, nós temos o afloramento lá do aquífero, né? O aquífero Boa Vista, ou seja, por mais que você tenha evaporação, toda aquela área lateral representa, digamos, está no nível igual ou mais elevado, né? E o lago ele representa uma pequena depressão onde você tem um afloramento. Questões abertas sobre isso. A boa notícia que nós temos, nós não, aqui, Boa Vista, nós não passamos a necessidade, a não ser técnica, talvez, né? De fornecimento de água. Não precisamos passar por problema de falta de água, pelo menos questão urbana. Por quê? Nós temos a questão do Rio Branco, que é um sistema importante, que no pior das crises, como aconteceu em 2015, 2016, por exemplo, 5, 6 segundos ou 30, 40 segundos da vazão do Rio Branco mantinha toda a cidade de Boa Vista durante o dia. Então só para ter uma noção que ele tem muita água. São 100 mil, no mínimo, o período mais crítico foi equivalente a 100 metros cúbicos por segundo de água. São 100 caixas d'água passando num ponto em um segundo. Foi o período mais agudo da crise, né, hídrica que a gente teve, né? Não em termos ecológicos, daí foi uma coisa gravíssima, né? Mas assim, em termos de fornecimento de água. Mesmo se o Rio Branco viesse a faltar, nós temos a questão do aquífero Boa Vista. Só que daí tem um detalhe. Lembra-se que o manancial, a cidade se instalou sobre um manancial. Eu não sei se você sabe, atrás do bloco 5 aqui da UFRR, o Paricarana, tem um poço que a ANA usa para monitoramento do aquífero. Fica ali pertinho do bloco 5. Então o aquífero aqui é bem raso, sim, entre aspas, né? Sim. Carlos, você estudou esse sistema urbano e você citou aí o nome de alguns igarapés. Para a gente localizar geograficamente, onde fica o Igarapé Grande? Ele nasce aonde e corre para onde? Você consegue lembrar? Nós temos a região lá do Conjunto Cidadão, tá? Então lá naquele ponto representa as nascentes que alimentam, ou seja, o sistema de lagos que alimentam tanto o Igarapé Grande como o Igarapé Caranã, né? O Igarapé Grande, ele passa onde aqui dentro de Boa Vista? Ele passa do lado da Lagoa de Estabilização. É aquele que passa lá perto da... E do São Bento. É São Bento, onde antiga lixeira, né? É do lado da Lagoa de Estabilização. E o Caranã é esse que a gente cruza quando vai para o Cidade Satélite. Interessante. E o Carrapato? O Carrapato, quando você vai em direção à Venezuela, daí tem os silos do Centenário, daí você pega a direita mais ou menos 1 quilômetro. O outro que a gente passa ali no Pricumã, que igarapé é aquele? Tem o Pricumã mesmo, que pega entre o... Onde é a nascente dele, tu lembra? O Pricumã, ele pega o Cinturão Verde, a borda do Cinturão Verde, né? Acho que com o próprio Pricumã. E daí nós temos o Caxangá, né? Caxangá é aquele perto da Unimed, do Hospital da Unimed. Esse que passa ali perto do Goiânia, da Venezuela, né? E digamos ali na Praça Ayrton Senna, onde foi construído lá aquele palco lá. Aquele lá também é Caxangá ainda? Isso. Eu achei que aquele, se eu não me engano, alguma coisa a nascente dele fica até ali dentro da UFRR, perto do
Eu sei que ali tem uma confusão aí, aonde será que era a nascente? E olha que coisa rica a gente tá falando, né? Porque a gente tá falando de igarapés e nascente dentro de uma cidade que já é uma cidade razoável, né? Sim. Que inclusive tem um trabalho interessante do pessoal da USP, onde eles redescobriram vários igarapés dentro da cidade de São Paulo, estava coberto pela cidade. E aí numa via fluvial desativada, que eles foram reativados, descobriram vários corpos d'água tipo igarapé. Isso é um trabalho do pessoal da geografia da USP. Uma questão interessante a respeito dessa questão de igarapé urbano ou canais urbanos, não é porque ele foi um ambiente buritizal, por exemplo, que tinha umidade, ele representa um sistema fluvial, buritizal. Mesmo que você tenha aquela água que é quase parada, representa um sistema fluvial, né? Mal drenado, né? Canal praticamente mal formado, quase mais uma área alagada, né? Mas a partir de uma retificação, de uma drenagem, ele continua sendo o sistema. Por quê? Ele participa dentro do processo que é a drenagem do sistema. Mesmo que ele foi canalizado, que ele foi concretado, que ele está submerso, ele continua sendo o sistema, porque ele contribui. Ele não é uma entidade separada, né? Por exemplo, se fosse uma entidade separada, o Tietê não seria como é. O esgoto não entraria no Tietê. Tá, professor, mas agora me veio na cabeça, alguns anos atrás, a questão no caso do Mirandinha, que queriam, né, concretar, não sei o que. Tá, ele continua participando mas obviamente muda a contribuição dele, não muda. Até que ponto a urbanização desses igarapés urbanos, de certa forma, vai afetar o sistema como um todo? Deixa eu emendar a pergunta, Carlos, e aí esclarecer os ouvintes. A gente está aqui no programa Por Dentro da Ciência, conversando com o professor Carlos Sanders sobre hidrologia e clima. Completar a pergunta do professor Luiz Henrique. Você já tem algum estudo, tem uma parte do Mirandinha que não foi concretado. À época, houve aquela mobilização e parte dele não foi concretado. Vocês têm algum estudo em cima do que foi concretado e mais atrás não foi concretado? Alguém está estudando essa dinâmica? Olha, em termos de estudo, dentro desses sistemas aqui, praticamente está parado. O que existe alguma contribuição, talvez é de alguns estudos específicos, geralmente aconteceram no grande, que estão associados a essa questão biológica, orgânica, comprometimento da qualidade da água, né? Mas pelo que eu vejo, assim, tá um pouco parada essa condição. A respeito desse processo de concretamento de canais, esse é um tipo de prática que ecologicamente ele é condenado, né? Por exemplo, quando você vai concretar um canal, né, um igarapé, o que acontece? Um sistema fluvial ele tem características que são naturais associados ao seu comportamento do fluxo. Por exemplo, naturalmente, quem for andar dentro de um igarapé, de um riacho, vai notar que ele anda um pouco, daí ele fica fundo, daqui a pouco ele fica raso, daqui a pouco ele fica fundo, daqui a pouco fica raso. Isso é uma condição natural do sistema. Devido ao que na física a gente chama de rotacionais, né? Mas esse detalhe é extremamente importante ecologicamente. Quando você concreta, você torna e tenta manter limpo, você tem só aquele ambiente que a água circula a uma velocidade mais elevada. Quando você tem esse ambiente natural preservado, né, não concretado, você tem esse ambiente fundo que representa ambiente de descanso para atividade, para a fauna. E até para a biologia da água, né? Quando você vai ter alguma vegetação associada a isso. As áreas de maior velocidade, elas são importantes porque elas representam um ambiente de oxigenação da água. Então, por si só, essa questão tanto das características do ambiente profundo e do ambiente da água corrente, elas são extremamente importantes para a vida aquática. Toda vez que você notadamente vai mexer no sistema, primeira questão que você vai ver naquele sistema perto, vai cair fortemente a questão do pescado,
você afeta totalmente esse tipo de a reprodução, essa parte da fauna aquática, né? O detalhe interessante dentro desse processo, a Europa fez tudo isso que está sendo feito no Brasil, que é feito aí. E hoje está destruindo o que fez, né? E no próprio Rio de Janeiro, projetos têm ido lá e têm quebrado, digamos, projetos, né? Eles têm ido lá, tirado o concretamento e deixam o canal ele seguir o seu próprio rumo. Lógico, mas dentro de uma tendência do homem avançar, ele avança sobre aquele ambiente que pertence ao rio. E o ambiente que pertence ao rio, ele não é só a questão do canal. Ele representa toda aquela área de estresse que o rio usa para cheia. Mas quando o homem começa a ir para aquele ambiente, o que o homem a sociedade tenta fazer? Já que o pessoal foi lá, então vamos canalizar para fazer essa água sair mais rápido e tal, né? E daí você tem, digamos, supostamente uma solução para um ambiente. Mas o que é a saída rápida da água do ambiente? Daí isso é um exemplo das cidades maiores, né? Então a questão de Boa Vista, como a gente vê no Rio, São Paulo. Quando chove muito, aquele canal foi eficiente para tirar água de um determinado ambiente. Só que no ambiente que for para frente, ele vai estar recebendo a água dele e a água que veio daquele ambiente lá que não era o ambiente dele, que saiu com maior velocidade. Então se acumula. Então é por isso que nós temos problema das cheias urbanas, da urbanização. Ou seja, você apenas translada o problema. Você aumenta o problema numa outra região. Você tira um problema daqui, já criou um problema que é aquela acumulação da água por conta da impermeabilização, que essa água não infiltra. E daí você tira de um lugar, você vai acumular no outro. É o congestionamento. Congestionamento de água, né? Exatamente, é um congestionamento. Carlos, e o teu doutorado? Você fez por onde e trabalhou com o quê? Porque, pelo que eu entendi, desde a iniciação científica, você trabalha nessa linha de hidrologia, né? Geomorfologia. Isso. Doutorado, você fez aonde e trabalhou? O doutorado eu fiz novamente na Universidade Estadual de Maringá, né? Lá é a equipe mais forte em termos fluviais aqui do Brasil, só que daí eu mudei meu foco. Antes eu tinha trabalhos mais voltados a sistemas menores, né? Continuou com o projeto Caranã, o Hidros e tal, né? E aí eu passei a trabalhar dentro do contexto da bacia do Rio Branco como um todo. Eu já fiz os primeiros ensaios dentro de um capítulo de livro que a gente fez lá para um livro associado ao Instituto Roraima há 20 anos, né? Que a gente trabalhou um pouco sobre a hidrologia do sistema do Alto Rio Branco, a questão da chuva, né? E também a questão do comportamento do Rio Branco, né? Então eu segui dentro dessa tendência. O que eu trabalhei? Eu comecei a tentar entender, digamos, a participação de cada área, de cada sistema importante aqui que faz parte do Rio Branco, por exemplo, o Ariquero, o Tacutu, o Tingo, o Surumu, o Maú, em relação ao próprio Rio Branco. Mas eu busquei entender ele em sentido hidrológico, ou seja, avaliando seu comportamento em termos de vazão, cheia, vazante, né, os níveis mais baixos, né, o período de cheias, né, o quanto cada bacia contribui, o sedimento que cada bacia contribui, por exemplo, pro Rio Branco, né? Alguém já existiam trabalhos voltados para essa bacia aqui do Rio Branco? Esse contexto que eu trabalhei em termos gerais praticamente foi um trabalho inédito. Nós fizemos um ensaio lá para um capítulo de livro, né? Então eu segui essa tendência e comecei a aplicar de forma, digamos, mais forte, olhando cada sistema em relação à bacia do Rio Branco. Então foi digamos, dá para dizer inédito dentro dessa condição do Rio Branco em si. Carlos, como é que você faz a pesquisa? Quem é sua fonte? São imagens de satélite, visita ao campo, coleta de material? Como é que você estuda, como foi no seu doutorado, um sistema hidrológico? Tá. Dentro da condição hidrológica, a gente tem que lembrar que nós temos a ação da ANA, que acontece principalmente através da CPLM. Explica pra gente o que é ANA.
ANA é uma sigla, né, que na verdade representa, como é chamada, Agência Nacional de Águas, tá? Ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? O que acontece? Ela frequentemente, com uma certa frequência, ela faz levantamentos hidrológicos. Por exemplo, ela tem pontos de monitoramento de vazão, de sedimentos e suspensão e alguns de análise físico-químicas aqui no estado e praticamente ao longo de todo o Brasil. Daí nós temos séries históricas, né? Até monitoramento do volume de água e também das cotas. Parte desses trabalhos eles já superam 40, 50 anos, né? No caso de Boa Vista, é o trabalho mais antigo, diz respeito ao monitoramento de cotas do Rio Branco, que começou em 68, né? E continua até hoje, só que de forma mais evoluída. Onde é que a gente monitora? Qual o ponto ali do Rio Branco? Quando a CAER faz a coleta? Então, isso, onde é feita a coleta da água pela CAER. E tem outros pontos não, porque é tão extenso o Rio Branco, aqui, né? É o ponto onde é feito o levantamento das cotas. Então, para eu oficializar, basta eu fazer em um ponto, sim, independente da extensão do rio. É importante, em termos do estudo de rios, por exemplo, quero avaliar a vazão. Eu posso avaliar a vazão a partir da própria cota, porque geralmente uma determinada cota, a altura do rio, a cota, né, o nível do rio, você tem uma tendência de volume de água. Lógico, pode existir... Uma relação direta. Vai existir uma variação, porque o rio não é como um tubo que a gente coloca, escoa água dentro de casa, que só vai estar água. Naquele meio a gente vai ter inserido o sedimento. Isso também vai, de alguma forma, de tempos em tempos, é feito um levantamento da seção transversal para avaliar, digamos, a área daquele canal. Mas de forma geral, se a gente for ver, 5, 10% de erro, mas você tem uma tendência de ter uma ideia do volume de água que está passando pelo rio. Importante esse trabalho? É importante. Por quê? A partir desse trabalho, a gente pode fazer previsão de com que frequência determinadas cheias ocorrem, né? E existem métodos que você utiliza. Isso eu fiz, inclusive, no meu doutorado. Inclusive, caso eu lembro aqui, você tem lá do curso de Geografia, um site onde vocês reportaram aquela grande cheia de 2011 que houve no Rio Branco. Eu lembro que eu estava indo para Manaus, ali depois da ponte de Caracaraí, antes da ponte de Caracaraí, o carro passava. Foi na sua... Você chegou a trabalhar com aquilo, vocês publicaram um material Sim. importante. O que é que causou, quais os fatores que causaram aquela cheia tão louca? Quem não se lembra, ali na orla estava a meio metro da plataforma mais alta ali, a quantidade de água. Chegou naquele monumento, inclusive, de concreto. Chegou lá no monumento, ó. Eu lembro que à época explicaram que as explicações, né? Como o Rio Amazonas tinha subido muito, segurava o Rio Branco. O que é que vocês levantaram dessa cheia? Tá. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da própria influência do Rio Negro, né? Que é onde o Rio Branco deságua, com o que acontece em Caracaraí e o que acontece, por exemplo, em Boa Vista. Por exemplo, você olhando aqui nos programas de topografia, você vai ver lá que a região ali da foz do Rio Branco está a 12 metros acima do nível do mar. Nós estamos, a cota aqui do Rio Branco, dos níveis baixos, estão na casa dos 59 metros, 58 metros ali no Serra Grande. Gente, se você vai ter toda aquela coluna de 40 metros, o sul do estado seria um mar. Então, outro detalhe importante, lembra-se quando acontece as cheias a alta do Rio Negro, acontece porque o rio chove também na bacia do Rio Negro, nas cabeceiras mais ocidentais, mas tem um detalhe importante. O que dosa muito a questão da subida do Rio Negro? Ele entra nos Solimões, que na verdade Solimões é a extensão do Amazonas. Solimões é o Amazonas em si. Quando o Solimões subiu, o Rio Negro ele é represado. É a mesma coisa o Caomé. Por que o Caomé sobe tanto? Porque tem um montão de vazão? Não, tem bastante vazão, mas ele sobe porque o Rio Branco subiu e naturalmente represa o Caomé. Então, por exemplo, os efeitos da cheia associado ao Rio Caomé, como aconteceu no Paraviana,
Não foi por causa simplesmente da cheia do Camé, foi por causa da cheia do Rio Branco. Aí sim, é muito próximo. Mas a gente não pode falar que uma cota de 12 metros subiu 15, 20 metros. Lá ainda vai faltar 20 metros para subir, para chegar em Boa Vista. Ou seja, não dá para associar. Não dá para associar, mesmo em Caracaraí. Caracaraí está numa cota lá nos 30 metros. Teria que ter muita água, não teria mais vida, não existiria mais Santa Maria do Boiaçu e tal, né? Ia ser que nem Atlântida, né? Então, essa condição não existe. E até porque a cheia é em outro período deles. A cheia deles, o forte, é abril, maio. Às vezes vai até junho, quando é histórica, né? Mas a nossa geralmente é junho, julho, né? Então, nosso período é diferente. Então, a cheia foi porque choveu muito mesmo. Exato. Essa questão da cheia, nós temos que ver muito o que acontece dentro da área de contribuição. Por exemplo, o que chove em Boa Vista, por exemplo, por mais pode cair o céu aqui em Boa Vista. Mas o que vai valer é o quê? Quanto em média está chovendo pela área de contribuição e em que momento aquela água que precipitou na cabeceira do Urariquera, na cabeceira do Tacutu, Urariquera com 600 km de extensão, 640, 660, o Tacutu 420, o quanto que aquela água que precipitou naquelas bacias, que momento eles vão se encontrar aqui em Boa Vista, por exemplo, se eu estou estudando aqui Boa Vista. Se aquela água que precipitou lá no Monte Roraima, na Serra do Paraíba, chegar ao mesmo momento ali onde você tem a confluência entre o Tacutu e o Araraquara, né? Notadamente a gente vai ver construído uma cheia importante aqui em Boa Vista, como aconteceu em 2011. Mas essa condição acontecer aqui vai depender chover bastante, mas não só chover bastante. É que o momento que essas águas vão se encontrar aqui no Rio Branco, eles têm que ser compatíveis, eles têm que combinar. Não adianta eu venho hoje e eu venho daqui a 2 semanas. Alguns minutos atrás você falou que é possível fazer uma previsão do ciclo de cheias. Só que agora você está falando de chuva. Sim. Chuva, eu como leigo, entendo que é um sistema meteorológico, e o sistema meteorológico a gente sabe que é caótico. Ou seja, você não tem como, pelo menos a longo prazo, fazer previsões. Então como é que você pode prever cheias se as cheias dependem de um sistema que você não tem como prever? Bem, essa pergunta é bem capciosa, mas é muito interessante. É interessante porque, por mais que parece que não existe uma relação assim tão... seja uma relação bastante difícil de você avaliar essa questão da contribuição meteorológica, talvez algumas respostas já tenham acontecido. Hoje a gente consegue entender um pouquinho melhor esse mecanismo, inclusive das cheias e de quanto chove. Aqui para nossa região amazônica aqui está se desenhando relativamente bem boa parte das condições, tá? Em primeiro lugar, qual é o alimento do sistema fluvial? É a chuva. Tá. Como é que vai acontecer a cheia? Quando você tem um volume grande de água, que o canal ele não consegue dar conta, daí você tem um transbordamento. Só aí você vai ter a cheia. Tá, beleza. É uma questão conceitual. Beleza, resolvida essa etapa. Então, choveu muito no Urariquera, muito no Tacutu, né? E eles se encontrarem aqui no canal do Rio Branco, né? Notadamente a gente pode ter uma cheia importante. Algumas questões sobre 2011. Mesmo dentro da minha tese de doutorado, eu fui verificar o momento que aconteceram os picos na bacia do Urariquera, no Cotingo, no Surumu, no Tacutu. Praticamente aquele momento lá que eles ocorreram, eles fizeram com que aquela água chegasse quase no mesmo momento. Daí nós tivemos aquela cheia histórica. Tá, essa é uma questão. A questão sobre as chuvas. Nesse processo de estudos da hidrologia, eu tinha uma questão que me coçava também, porque desde o final da década de 90 a gente começou a ouvir falar sobre El Niño, né? Se falava sobre El Niño, aquecimento e tal. E 10 anos depois, mais ou menos, né? Já depois dos anos 2000, começou a aparecer o tal do Laninha, que na verdade é o resfriamento.
Ah, tá, tudo bem, resfriamento, aquecimento passivo, o que tem a ver com a história? Tá. Primeiro lugar, quando a gente fala sobre aquecimento de uma grande área e resfriamento de uma grande área, a gente tem a questão referente à mudança de circulação atmosférica. Sim, mas aí o que é que influenciou diretamente essa cheia de 2011? A cheia de 2011, assim como outras cheias importantes, elas dependem muito então de como chove dentro das bacias. Então, por exemplo, tem que chover muito bem dentro da bacia do Arariquara, do Tacutu, né? Ou numa chover muito acima, tá? Para que você tenha um grande aumento de vazão, mas você tem que ter, digamos, uma boa relação da chegada da água desses dois sistemas no Rio Branco. No caso de 2011, choveu bem na bacia do Tacutu, do Rio Branco, mas o mais importante disso, elas praticamente chegaram no mesmo momento e congestionaram o canal. Ou seja, é aqueles momentos que acontecem, tem a probabilidade de acontecer, aconteceu. Em 2011 aconteceu. Né? A questão da cheia que aconteceu no ano passado, até para fechar essa questão, chamou muita atenção. Por quê? Onde choveu muito? Na região lá do Uraimutã, Normandia, digamos ali nessa parcela setentrional da bacia do Tacutu. Mas choveu abaixo da média na bacia do Arariquara. Agora você imagina se a gente tivesse chovido assim, um pouco acima da média na bacia do Arariquara, com essas chuvas que aconteceram no Uraimutã, por exemplo, a gente poderia ter uma situação até parecida com a 2011. Grande. E aí isso tudo influenciado pelo clima, né? Sim. Carlos, olha, fantástico o programa e a gente precisa falar do clima. O Carlos trouxe aqui bastante material sobre clima, sobre chuvas e já fica para o próximo programa, contamos com vocês, ouvintes, onde a gente vai dar continuidade a essa entrevista, focando na parte do clima, para a gente entender o que está acontecendo com essa nossa bacia do Rio Branco. Carlos, muito obrigado pelo convite, pelo aceite nesse primeiro programa e contamos com você no próximo programa. Professor, eu agradeço a sua presença e peço desculpas pela pergunta capciosa. Contamos com vocês, ouvintes, na próxima terça-feira com a continuidade desse programa. Até lá, aqui na 95.9 FM, no programa Por Dentro da Ciência. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.